E aí, vocês acordaram com vontade de causar? Porque eu tô aqui nesse vídeo hoje pra causar de óculos azul, blusa azul, pra combinar com o cenário. Vou fazer uma good vibes diferente, assim, ó. Pra combinar com as luzes do meu céu. Oh my god. Prontos pra mais uma história da minha vida? Sim, hoje a história é que eu quase fui processado. Sim, eu quase fui processado. Quase levei um processo. Dinheiro pra caralho. E eu merecia esse processo. Merecia esse processo. Me arrependo muito do que eu fiz. Pelo amor de Deus. Você criança, você adolescente, nunca, jamais faça isso. Me arrependo amargamente das minhas atitudes. Mas na época eu era uma criança, um pré-adolescente imaturo. E eu achava que o mundo estava contra mim. Eu era um pouco revoltado. Eu achava que todo mundo queria meu mal. E aí tretei, arrumei confusão, levei a treta lendária pra internet. Foi um barraco imenso. Eu quase fui processado. Vocês vão conferir. Eu devo que tinha uns meus 14 anos, não sei, mais ou menos isso. Eu estudava numa escola estadual aqui na minha cidade. Hoje já tirei o terceiro, já sou cavalo velho. Mas na época eu ainda estudava nessa escola estadual. Eu era um pré-adolescente imaturo, né, meu amor? Eu era um pré-adolescente começando a viver na base da aborrecência. No ápice da aborrecência. Sim, o mundo não estava contra mim, mas eu pensava na minha cabecinha. E assim, eu sempre fui uma pessoa até tranquila dentro da escola. Tranquila entre aspas. Eu adorava conversar, adorava tagarelar, é meu jeitinho. Mas assim, eu não desrespeitava ninguém, era tudo tranquilo. Até que aconteceu uma coisa. Sim. Estava eu numa aula de português, uma professora linda, maravilhosa. Assim, a gente tinha uma boa relação. A gente era amigos. A gente, inclusive, eu gostava, eu tenho um carinho por ela ainda, apesar de tudo que aconteceu. Eu me arrependo do que eu fiz. Sim, me arrependo demais. Mas ainda tenho um carinho por ela, assim, como educadora. Fez um trabalho incrível, mas é pra contar a merda que aconteceu com estou aqui. E aí, a gente tinha uma boa relação, a gente conversava muito, principalmente por rede social, fora da escola, sabe? A gente era bem amigos, assim. E aí, nesse dia, estava eu e minha amiga, sentados de dupla. A gente tinha que fazer um trabalho de português e a gente estava sentados juntos ali, de duplinha. E assim, eu com as minhas amigas, às vezes eu perco a noção de tudo. Às vezes penso eu assim, ó, por que não colocar a fofoca em dia aqui mesmo? E eu estava com esse pensamento. Era uma segunda-feira, a gente tinha acabado de vir do final de semana, tinha muita fofoca, mas a gente não podia esperar o horário acabar. Começamos a conversar ali no meio do trabalho. Ela chamou a atenção a primeira vez, a gente, como adolescentes revoltados e loucos da vida que éramos, voltamos a conversar e desrespeitamos ela. Já começa meu erro por aí. Mas aí o que acontece? Começamos a conversar ali, ela deu a segunda bronca e pediu o nosso caderninho para dar uma advertência. O que era o nosso pior medo. O nosso terror era levar uma advertência. Porque você tinha que levar para os seus pais assinar. Você só poderia entrar na escola se os seus pais assinassem o bilhetinho. Então seus pais iam saber que você estava fazendo merda na escola. E a gente falou assim, agora a gente vai... Ó. Só que pra surpresa da gente, a gente pensou que ela queria o caderninho dos dois, mas ela queria só o meu caderninho. Ela me deu só pra mim a advertência. Ó. E aí, eu sou uma pessoa que eu me revolto com essas coisas. Eu falei, que injustiça é essa? Eu sou a fada justiceira, pensava eu. E aí, peguei e falei assim, não. Eu não estava conversando sozinho, querida. Eu não estava conversando sozinho. E ela falando, mil motivos. Por que ela ia me dar advertência e pra ela não. Na hora eu não entendi nada. Entrou por aqui, saiu por aqui. Realmente, eu achava justo ela ter dado pros dois, porque os dois estavam conversando. Mas ela deu só pra mim. E eu não deveria ter tomado a atitude que eu tomei. Sim, voltei para casa naquele dia, e aí falei, vou ter que mostrar pra minha mãe, né, gente? A única solução é eu mostrar pra minha mãe e pro meu pai a merda que eu fiz.
Mostrei pra ele, falei, pai, mãe, teve uma advertência, assinem aí. Eles assinaram, me xingaram horrores. Ó. Aí eu fiquei com mais puto da vida ainda. Aí o que eu fiz? Eu pensei que a internet era a solução dos meus problemas. Que eu ia falar e ninguém ia ver. Que era terra de ninguém. E não é terra de ninguém, galera. Fui na internet e assim, eu tava com tanta raivinha que eu queria que todo mundo visse. Eu fui lá e escrevi um post imenso pra elas, um texto, mas um texto falando tudo que eu estava sentindo. Sim, tudo que eu estava sentindo. E ela até curtiu. Aí eu falei, olha, ela pegou indireta. Pensei assim na minha cabeça de adolescente maluco. Tá tudo certo. Pegou indireta. Matei minha raiva. Mas aí, pensava eu, que não ia dar nada. Que não ia ter consequências nenhuma. Pobre criança. A preguiça de adolescente que acha que é o dono do mundo porque começou a crescer pelo no saco. Meu amor, o meu tá aqui fazendo trânsito em quarentena e eu tô aqui, ó, não tem um tostão no bolso. Pior é aqueles adolescentes que acham que já são homens. Que podem fazer acontecer. Querem sair, beber e acham lindo. Não que beber... Não que beber seja feio. Se eu bebo, às vezes passo até um vexamezinho. Mas eles acham lindo da PT. Eu tenho vergonha. Mas assim eu ainda passo. Talvez eu seja um eterno adolescente. Não. No outro dia, entro eu, lindo e maravilhoso, com meu caderninho. Mostrei pra galera lá da direção. Falei aqui, ó, tá assinado. Deixaram eu entrar, entrei. Estava dentro da sala de aula, sentado. Esse primeiro horário, a gente não tinha aula dela nesse dia. Eu vejo o diretor cruzar a nossa porta. Assim que a gente entrou pra dentro da sala, o diretor veio atrás. Falei, coisa boa que não é, né? A professora tá aí, o diretor também. Se a professora daqui, por que o diretor tá aqui? Alguma merda deu. Eu já gelei todo pensando que era eu, né, no caso. Realmente era eu. Ele falou assim, Vinícius, me acompanha. Vamos lá que a gente tem um probleminha pra resolver, um pepino. Ó. Fui eu. Já morrendo de medo. E o diretor era assim, ele era um pouco babado, assim, ele não falava, ele gritava demais. Então ele não chegou falando assim, Vinícius, ele chegou falando, temos um problema pra resolver, caralho! Não falou caralho, mas tipo, temos um problema pra resolver! Desce lá embaixo comigo! E eu já tipo, morrendo de medo. Mas acompanhei ele, né? E aí descemos as escadas, eu desci um degrau por vez, ele uns 2 degraus à frente, porque eu não queria chegar lá. Tava torcendo pra o tempo parar ali. E eu não chegar pra saber o que estava acontecendo, porque eu sabia que tinha dado merda. Sabia. E aí cheguei dentro da sala dele, ele pegou, sentou assim na cadeira. Ela chegou, ela saiu de um lugar que eu não sei de onde ela tava. Ela surgiu lá na sala com um caderninho e uma sacola de prints. Sim, ela tinha printado toda a minha publicação. Foi o auge. Eu tava errado, gente. Eu sei que eu tava errado, mas foi falando assim, foi até engraçado a situação. Engraçado, foi triste, deprimente, né? Me arrependo horrores. Mas eu ri das merdas. Depois que passa a gente ri. Ó. E aí ela com os caderninhos de prints falando, olha o que você escreveu, não sei o quê. E aí virou os dois gritando comigo. E eu aqui, ó. E eu sou uma pessoa que assim, quando eu estou sobre... Quando estão falando comigo, normalmente estão me xingando assim num tom normal, eu até me amedronto. Mas se começa a gritar comigo, eu começo a debochar. Sim, eu sou uma pessoa um pouco debochada. Isso é um defeito? Isso é um defeito. E eu comecei a debochar um pouco da cara deles. Eu dava risada, falava, perguntava, já acabou, Jéssica? Não acabou, Jéssica. Já acabaram? E eles ficaram um pouco mais putos ainda da vida. Pra fim de conversa, eu só sei que ele ficou tão puto, mas ele ficou tão puto, que ele pegou, puxou a cadeira com tudo e falou, senta aqui agora! E eu sentei, né? Sentei rindo e ele ficava mais puto ainda. Ele pegou, abriu o navegadorzinho dele e falou, entra no seu Facebook. Sim, eu entrei no meu Facebook no computador do diretor. Sim.
Sentei lá e entrei. Entrei no meu Facebook e ainda perguntei assim, o que o senhor quer que eu faça? Ele, exclui essa porra dessa publicação agora! Aí fui lá, apaguei a publicação. Ele, eu quero seu pai e sua mãe aqui amanhã. Ah, mas sua mãe não. Quero seu pai. Quero conversar com um homem. Eu, ok, beleza. Morrendo de medo do meu pai e da minha mãe, né? Ó, de medo da merda que eu fiz, né? Porque eu era de menor. E a professora tinha falado que ia me processar, que ela já tava dando entrada nos processos. Inclusive me mostrou um monte de papel, eu não entendia nada. Ela falou que era negócio de processo, não sei o que. Eu, ok, beleza. Tranquilo. E aí peguei, saí da sala um pouco preocupado. Ó, muito preocupado. Muito preocupado. Porque assim, eu era de menor, né? Se eu fosse processado por uma merda que eu fiz, entendeu? Os meus pais vão pagar pela merda que eu fiz. Pela minha atitude imatura. Ah, que sim, ela deveria ter punido eu e minha amiga, sim. Mas eu, de hipótese alguma, deveria ter feito isso. Hipótese alguma. Por isso que eu falo pra vocês. Respeitem ao máximo os educadores de vocês. Eles são a chave para o futuro de vocês. E tudo que eles falam é pro teu bem. Mas na época eu não pensava isso. Na época eu pensava que o mundo estava contra mim. Que todo mundo queria o meu mal. Que todo mundo queria a minha morte. Nessa época eu assistia RBD. E eu achava que eu era o Robertão. Sim, a Roberta. Revoltada. E aí eu falava, gente, na escola eu quero fazer acontecer. Sou revoltada. Sou revoltada. Era deprimente. A gente era o ápice do RBD. Sabe o que a gente fazia? Ai, gente, era uma vergonha. A gente brincava que a gente estava dentro da novela. A gente fazia a nossa escola como se fosse a novela Rebelde. Aí no recreio a gente ficava reproduzindo as cenas da novela. E cada um era um. Eu era o Diego, mas eu queria ser a Roberta. Ó. Quando em casa eu mostrei o bilhetinho pra minha mãe, tudo que ele queria que eu mostrasse pra minha mãe, né? Falei que eu tava indo ser processado, não sei o que. Minha mãe ficou preocupadérrima. E no outro dia baixou comigo lá. Meu pai, ele era muito ocupado, então ele não tinha como ir na escola. Não tinha como ele comparecer. E o diretor não queria conversar com a minha mãe. Minha mãe foi lá e ela falou assim, eu resolvo os problemas. Eu vim aqui resolver o problema do meu filho. Ele não quer conversar com o pai dele. Ela falou assim, não, eu sou mulher suficiente pra conversar com você. Minha mãe arrasou. Porque ele foi um pouco machista, né? De querer conversar só com meu pai. Oh. Minha mãe foi lá e colocou ele no lugar dele. Com um pouquinho de machismo dele. Falou, eu sou mulher, eu resolvo esse problema. Eu sou autossuficiente. Eu sei conversar com você. Não tem diferença nenhuma, não. Conversa vem. Ele pediu pra me pedir desculpa pra ela, assim, a gente se desculpou, a gente selou a paz ali. Só que assim, eu acho que feriu também ela como ser humano, então, talvez o texto, não sei. Eu fui muito errado, confesso que eu fui muito errado. E possa ter ficado, assim, um clima bem ruim, assim. E aí ali a gente selou a paz. Eles falaram pra minha mãe que só estavam me ameaçando, falando que iam me processar, só pra mim aprender a não fazer mais aquilo. Só pra me dar um susto. Ó. E aí eu e a minha mãe saiu me xingando horrores. Querido, a gente não tem dinheiro pra nada. A gente não tem dinheiro pra... Se você é processado, a gente vai pagar processo da onde? Tá? Foi babado. E eu voltei pra minha casa no outro dia, fui pra aula. E aí, já no outro dia eu senti uma diferença, assim. Apesar da gente ter se desculpado, na chamada ela chamava meu nome ali, respondia presente. Só que, por exemplo, quando ela tinha que corrigir algum exercício meu ali, que era na chamada mesmo, ela sempre pedia pra outra pessoa vir até mim. Ela nunca vinha até mim. Ela ficou bem, acho que ficou triste, magoada, não sei. Quando ela tinha que falar ou me entregar alguma prova ou fazer
alguma correção de algum exercício, alguma coisa que ela tivesse que falar comigo, ela sempre mandava uma outra pessoa. Só que assim, apesar de eu estar passando isso de um jeito cômico, mais leve, eu acho que a mensagem disso aqui tudo também, além de entretenimento, é passar uma mensagem que vocês têm sim que respeitar os educadores, as pessoas, independente do que ela seja, mas os educadores é um respeito ainda maior. O nosso país, sim, eu fui reflexo do que o nosso país é naquele momento, quando eu expus tudo que eu estava sentindo na internet, acabei magoando ela, desrespeitei ela. Eu expus tudo que é reflexo do país, da sociedade que eu cresci. Então, eu sou sim extremamente errado, fui extremamente errado, me arrependo muito. Me arrependo de muita coisa que eu fiz no meu tempo escolar. De muita coisa que eu deixei de aprender, de muita coisa que eu errei. E hoje em dia eu respeito demais essa profissão, é a profissão mais linda que tem. Acho que todo mundo, não existe uma profissão que não passe pelo professor, assim. Qualquer profissão, a base é o professor. Então, respeitem ao máximo o educador, respeitem ao máximo o professor de vocês, aproveitem ao máximo essa etapa da vida de vocês, da escola, da faculdade, de não sei o que, porque é de extrema importância, é a educação que se muda o país. É claro que você tem que respeitar todas as outras pessoas também, mas o professor é acima de tudo. Eu errei muito, inclusive a gente ficou ali num climão o resto do ano inteiro, porque, não sei, eu acho que ela se sentiu magoada como pessoa, talvez. E eu também super entendo. E dentro da sala de aula a gente não trocava ideia, a gente não falava um com o outro. Isso foi o ano inteiro. E no final do ano eles me deram, o diretor me deu uma vaguinha de transferência para uma outra escola. Eu fui transferido para uma outra escola. Na verdade, eu já iria mudar de escola por causa que lá só tinha até o 8º ano. E eu iria pro primeiro. Só que lá iria abrir o primeiro naquele ano, entendeu? Então alguns alunos iam ficar. E aí eles decidiram que eu ia embora mesmo. Não quiseram que eu ficasse ali, não. E eu também super entendo, assim, porque eu fui extremamente desrespeitoso. E não façam isso, pelo amor de Deus. Tem muito valor no professor, no educador, no diretor de vocês. Às vezes a gente pode achar que, nossa, ele tá querendo o meu mal, nossa, ele não sei o quê. E não, gente. Eles querem o bem de você. Eles não ganham nada fazendo o mal com você. Eu só sei que eu quase tomei um processo. Se eu tivesse tomado um processo, eu não sei o que eu ia fazer. Babado. Foi babado. Mas é isso, né? Vivendo e aprendendo. Ó. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, assim, tentei levar um ar cômico, mas é claro que tem uma mensagem nesse vídeo que eu tirei da vida mesmo, da minha evolução como ser humano, como pessoa, que eu acho de extrema importância. Aqui embaixo também, se você já fez alguma coisa errada assim, na escola, se você passou por alguma coisa como eu passei, de tipo na época da adolescência, ou na sua época de escola você era muito daqueles encapetados da escola que ninguém aguenta, que fazia a escola de perna pro ar. E hoje em dia você fala, nossa, se eu pudesse eu teria feito tão diferente. Se eu pudesse, gente, eu teria aprendido mais. Comenta aqui embaixo pra gente conversar, a gente interagir. Pra gente dar aquele cheirinho. Você em mim, eu em você. Se inscreve nesse canal. Deixa seu like. Pá. Olha, lutaram. Parei. Compartilha esse vídeo. Manda pra aquele seu amiguinho, pra aquela sua amiguinha que é o Demon na escola. Me segue nas redes sociais, estão aparecendo aqui. Um grande beijo. Um beijo na teta. Esquerda. E até o próximo vídeo. Tchau! Nossa. Até sem maquiagem você é lindo.